Vou te contar uma história que até hoje é considerada um dos desaparecimentos mais enigmáticos dos Estados Unidos. É um caso que intriga investigadores, jornalistas e pessoas interessadas em mistérios há quase 2 décadas. A razão é simples. Existe registro claro do momento em que essa pessoa entrou em um lugar cheio de gente, cheio de câmeras e testemunhas. Mas não existe registro confiável de como ela saiu dali. Essa história começa no estado de Ohio, na cidade de Columbus. Columbus é uma cidade universitária grande, com uma vida noturna bastante ativa por causa da presença da Ohio State University. Bares e restaurantes próximos ao campus costumam ficar lotados nos fins de semana, especialmente quando começam períodos de férias acadêmicas. No início de 2006, um estudante de medicina chamado Brian Randall Schaffer vivia ali. Brian nasceu em 11 de fevereiro de 1979 e cresceu em Pickerington, um subúrbio de Columbus. Ele era o filho mais velho de Randy e Rennie Schaffer. Depois de terminar o ensino médio em 1997, ele entrou na Ohio State University para fazer graduação. 6 anos depois, ele concluiu o curso de microbiologia. Em 2004, Brian começou a estudar medicina no College of Medicine da própria universidade. Quem convivia com ele dizia que Brian tinha uma personalidade sociável e interesses variados. Ele gostava muito de música e falava frequentemente sobre a ideia de um dia formar uma banda. Um dos artistas que ele mais admirava era Jimmy Buffett, conhecido por músicas associadas a um estilo de vida mais relaxado e ligado a lugares tropicais. Apesar disso, Brian havia escolhido seguir carreira na medicina. Em 2006, ele estava no 2º ano da faculdade de medicina. Mas aquele ano também havia começado com um golpe emocional importante para ele. Em março de 2006, a mãe de Brian morreu depois de sofrer de uma doença chamada mielodisplasia, um problema grave que afeta a produção de células sanguíneas. Amigos disseram mais tarde que Brian parecia lidar relativamente bem com a perda, mas todos sabiam que aquilo tinha sido muito difícil para ele. Nesse mesmo período, Brian mantinha um relacionamento com outra estudante de medicina chamada Alexis Wagoner. Os dois planejavam fazer uma viagem juntos para Miami durante o período de Spring Break, que começaria no início de abril daquele ano. Pessoas próximas acreditavam que Brian possivelmente estava planejando pedir Alexis em casamento durante essa viagem. Então chegou o dia 31 de março de 2006. Era uma sexta-feira e também o início oficial das férias de primavera na universidade. Naquela noite, Brian jantou com seu pai, Randy. Os dois foram a um restaurante para comemorar o começo das férias. Randy comentou depois que Brian parecia cansado porque havia passado a semana estudando intensamente para provas importantes. Mesmo assim, Brian planejava sair mais tarde com um amigo. Esse amigo se chamava William Clint Florence. Por volta das 9 da noite, Brian encontrou Clint em um bar chamado Ugly Tuna Saloon. Esse bar ficava dentro de um complexo comercial chamado South Campus Gateway, localizado na High Street, uma das principais avenidas da região universitária. Durante a noite, Brian e Clint visitaram vários bares. Eles foram caminhando entre diferentes estabelecimentos e bebendo em cada parada. Segundo Clint, em cada lugar eles consumiram um shot de bebida forte. Por volta da meia-noite, eles encontraram uma amiga chamada Meredith Reed no bairro conhecido como Short North. Meredith deu uma carona para os dois de volta ao Ugly Tuna Saloon, o bar onde a noite havia começado. Os 3 decidiram ficar ali para mais uma rodada de bebidas antes de encerrar a noite. Em algum momento depois disso, Brian acabou se separando dos amigos dentro do bar. Pouco antes das 2 da manhã, uma câmera de segurança registrou Brian fora da entrada do estabelecimento. Ele foi visto conversando brevemente com 2 jovens. Depois dessa breve conversa, Brian se afastou e saiu do campo de visão da câmera. Esse seria o último registro confirmado dele. Dentro do bar, Clint e Meredith perceberam que Brian não estava mais com eles. Eles começaram a ligar para o celular dele várias vezes tentando encontrá-lo. Quando o bar fechou às 2 da manhã, eles saíram junto com os outros clientes e ficaram esperando do lado de fora para ver se Brian aparecia. Ele não apareceu. Eles acabaram assumindo que Brian havia ido embora sozinho para casa. Nos dias seguintes, começou a ficar claro que algo estava errado. Brian não apareceu para o voo que ele e Alexis tinham marcado para Miami. Ele também não estava respondendo ligações. Foi então que ele foi oficialmente reportado como desaparecido para a polícia de Columbus. A investigação começou imediatamente no Ugly Tuna Saloon,
já que esse foi o último lugar onde Brian havia sido visto. Por causa da reputação da área na época, o complexo South Campus Gateway possuía várias câmeras de segurança. Os investigadores analisaram horas de gravação. Eles conseguiram ver Brian, Clint e Meredith subindo pela escada rolante para entrar no bar por volta de 1h15 da manhã. Também encontraram a gravação que mostrava Brian fora da entrada por volta de 1h55. Mas, quando revisaram as imagens da saída do bar, surgiu um problema. Brian não aparecia saindo. Os investigadores analisaram repetidamente as gravações da escada rolante por onde todos os clientes passavam ao sair. Brian não aparecia ali depois do momento em que foi filmado conversando com as duas mulheres. Isso criou um mistério que até hoje não foi resolvido. Oficialmente, o bar tinha apenas aquela entrada e saída pública. Mas havia uma outra possibilidade. Existia uma porta de serviço relativamente próxima da área onde Brian foi visto pela última vez. Essa porta levava a um corredor interno no primeiro andar do prédio. Na época, aquele corredor também dava acesso a uma área em construção que possuía uma saída externa. Alguns investigadores consideraram que Brian poderia ter saído por esse caminho. Mas esse trajeto não era simples. Ele passava por áreas que normalmente não eram usadas pelo público e que podiam ser difíceis de atravessar, especialmente para alguém que havia bebido. Mesmo assim, essa possibilidade nunca foi totalmente descartada. A polícia também analisou câmeras de outros bares próximos para ver se Brian aparecia em algum outro lugar depois de sair do Ugly Tuna Saloon. Nenhuma gravação mostrou qualquer sinal dele. As buscas se expandiram pela cidade. Policiais e cães farejadores examinaram ruas, becos, contêineres de lixo e várias áreas próximas ao campus. Cartazes com a foto de Brian foram espalhados pela cidade. Eles destacavam algumas características específicas dele. Entre elas, uma tatuagem no braço direito baseada na arte do single Alive da banda Pearl Jam, uma das bandas favoritas dele. Também foi mencionado que ele tinha uma pequena mancha em uma das íris. A polícia chegou até a obter autorização para examinar partes do sistema de esgoto da cidade. Nada foi encontrado. O carro de Brian continuava estacionado perto do apartamento dele, que ficava a cerca de 6 quadras do bar. Dentro do apartamento, nada parecia fora do normal. Durante a investigação, várias pessoas que estiveram com Brian naquela noite foram convidadas a fazer testes de detector de mentiras. O pai de Brian e Meredith Reed fizeram os testes e passaram. Clint Florence recusou fazer o teste depois de ser aconselhado por seu advogado. Isso acabou gerando muita especulação entre pessoas próximas à investigação. As duas mulheres que Brian havia sido visto conversando naquela gravação também foram identificadas anos depois. Elas disseram que conversaram brevemente com ele naquela noite, mas afirmaram que nunca foram convidadas a fazer um teste de detector de mentiras. Durante meses, Alexis Wagoner continuou ligando para o celular de Brian todas as noites antes de dormir. Na maioria das vezes, a ligação ia direto para a caixa postal. Mas em uma noite de setembro, algo estranho aconteceu. O telefone tocou 3 vezes antes de cair na caixa postal. A empresa de telefonia explicou depois que aquilo poderia ter sido causado por um erro técnico no sistema. Mesmo assim, foi registrado um sinal do telefone em uma torre de celular localizada em Hilliard, cerca de 23 quilômetros de Columbus. Ao longo do tempo, muitas pistas foram investigadas. Relatos de possíveis avistamentos surgiram em diferentes lugares, incluindo Michigan, Texas e até a Suécia. Nenhuma dessas pistas levou a uma confirmação. Em um show da banda Pearl Jam em Cincinnati naquele mesmo ano, o vocalista Eddie Vedder chegou a mencionar o desaparecimento de Brian no palco e pediu ao público qualquer informação que pudesse ajudar. Nada relevante apareceu. O pai de Brian, Randy, continuou procurando o filho por conta própria durante anos. Em determinado momento, ele consultou uma vidente que afirmou que o corpo de Brian estaria na água perto de uma ponte. Randy e o irmão mais novo de Brian, Derek, chegaram a procurar ao longo das margens do rio Olentangy, que passa perto do campus da universidade. Eles nunca encontraram nada. Em setembro de 2008, Randy morreu em um acidente trágico. Durante uma tempestade, ele estava limpando galhos no quintal de casa quando um galho grande caiu de uma árvore e o atingiu fatalmente. Depois que o obituário dele foi publicado online, apareceu uma mensagem no livro de condolências dizendo: "Para o pai com amor, Brian das Ilhas Virgens Americanas." Por um momento, algumas pessoas acreditaram que aquilo poderia significar que Brian estava vivo. Mas depois descobriram que a mensagem havia sido enviada de um computador público no condado de Franklin. Era apenas uma brincadeira cruel.
Com o passar dos anos, o caso continuou sem solução. A polícia de Columbus declarou que possuía algumas teorias sobre o que poderia ter acontecido, mas nunca revelou detalhes. Em 2019, uma fotografia de um homem em situação de rua em Tijuana, no México, começou a circular na internet porque algumas pessoas acreditavam que ele se parecia com Brian. A imagem foi enviada ao FBI para análise de reconhecimento facial. O resultado descartou a possibilidade de ser Brian. Em 2021, o Bureau of Criminal Investigation de Ohio divulgou uma imagem atualizada mostrando como Brian poderia parecer mais de 15 anos depois de desaparecer. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela madrugada de 2006. Brian Shaffer entrou em um bar cheio de pessoas, foi filmado conversando do lado de fora pouco antes do fechamento e depois simplesmente desapareceu.